Cleison é um novo reforço no Coritiba, um jogador com velocidade, com drible, tudo que o Coxa precisa. Vem analisar com a gente. Tem um novo ponta na área, é o Cleison, reforço do Verdão, reforço do Coxa, cara que tem bastante velocidade, tem um drible muito bom e também é um cara com bastante experiência, né? 30 anos, chega para reforçar o Coritiba e ser um cara para tomar conta dessa posição. Tô aqui com o William Borges, que sabe tudo sobre o Cleison e vai falar pra gente em detalhes como que ele pode agregar para esse time, né? Afinal, ele traz uma característica que o time tá precisando, né, Will? Tava precisando, o Coritiba vinha sofrendo muito com pontas, né? É de conhecimento de todo torcedor coxa branca que nesse início de Série B foi o principal problema do Coritiba e até por isso se reforçou com Cleison, com Yuri Castilho, jogadores que jogam nas pontas com características diferentes e como você já adiantou, Cleison tem essa característica do drible e principalmente de velocidade. É um jogador muito agressivo, muito ofensivo, né? Não é tanto controlador de jogo e mais aquele escape, aquele famoso ponta escape que tem o drible como sua principal característica, Matheus. E a gente percebe que é o que falta no time do Coxa, né? Porque você tem jogadores improvisados jogando nas pontas, até pouco tempo atrás o Ronier estava afastado, também não vinha num grande momento, mas é um jogador também que tem muito talento. Não dá para ser desconsiderado. Não dá, de jeito nenhum. Mas daí você traz o Yuri Castilho, você traz o Cleison e aí você ganha outro patamar nesse time. E características diferentes, né? Como a gente citou. O Cleison já é um jogador mais baixo, sem tanta força, mas muito drible e velocidade. O Yuri Castilho já é um jogador mais forte, mais arrasto, né? Mais na base da força, com velocidade também, mas utilizando muito mais o corpo. O Cleison se assemelha um pouco mais ao Lucas Ronier, nesse jeito de jogar, mais na velocidade, no drible, só que o Lucas Ronier é um jogador mais controlador, que se assemelha mais a um meio-campista ali, que às vezes ele tenta não acelerar, controlar mais o jogo. O Cleison já é disparada. O Cleison é uma mistura do Everaldo com o Ronier, digamos, porque o Everaldo também busca bastante essa disparada, só que eu acho o Cleison melhor que o Everaldo, tá? Já adiantando a minha opinião particular, obviamente que com o passar dos jogos, com a minutagem, a gente vai entender quem é melhor ou não. Mas concordo com você, tá? Eu acho uma boa contratação. E esses vídeos que a gente vai trazer aqui mostram que ele é um muito bom jogador e que ele pode acrescentar e agregar esse time no Coritiba. Antes de começar a análise, então, pedir pro torcedor que está acompanhando esse vídeo, dá uma moral pra gente, né? Se inscrever no canal, dar esse apoio, porque é uma forma de vocês retribuírem, né? E fazer a gente entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então, verifica aí se é inscrito no canal. Se não é, por favor, seja bem-vindo, né? Se inscreva aqui ao canal, também deixa o like, hype esse vídeo, né? Porque tem a opção hypar aqui do lado, para fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, que ajuda demais o nosso trabalho. Bora? Curiosamente, só um adendo, os dois jogadores que vieram no Mirassol, Yuri Castilho e Cleison, a gente pode até ver nos lances que tem vídeo do Yuri Castilho aqui no canal, os dois jogadores atuando muito mais pela ponta esquerda. Então pode ser que eles disputem posição. O Yuri Castilho ainda tem a virtude de jogar tanto como centroavante, como ponta direita, já o Cleison eu enxergo como ponta esquerda. Vai ser muito difícil ele jogar em outra posição. A gente vai ver pelos lances aqui que faz sentido o que eu tô falando. O Yuri até pode jogar pela direita, como você falou, né? Às vezes por ser mais forte. Até como centroavante o Yuri pode jogar, tá? Até como camisa 9. O Cleison, de fato, ele é ponta esquerda mesmo. A característica é muito difícil você ver ele em outra situação. Se bem que o Ronier, recentemente, o Mozart inverteu de lado. O Ronier a gente estava acostumado a ver sempre pela direita. Começou a jogar pela esquerda e, assim, consegue jogar, né? Às vezes ele rende mais pela direita, mas consegue jogar. Talvez o Cleison possa fazer o mesmo. Mas do que a gente viu, do que a gente analisou, é ponta esquerda tradicional. Vamos lá pro vídeo? Bora lá para as características dele. Sempre com muita velocidade. A gente vai começar com jogadas dele muito pela lateral, né? Que é a parte principal. Aqui ele faz uma tabela com o jogador e continua recebendo em progressão e sempre tentando ir para cima. A jogada até não dá em nada, mas o que a gente pode destacar é que ele vai para esse lado do campo e tenta usar o 1-2 ou ele mesmo sempre nas jogadas. E não se intimida com muita gente ou falta de espaço, né? Você vê ali, olha quantos jogadores de Fortaleza tem por perto dele ali, né? Para bloquear esse espaço. E mesmo assim, ele consegue fazer uma tabela e ele é esse cara do drible, né? É o cara do drible. E o drible vai o vídeo vai melhorando, né? Porque a gente até colocou uns lances mais simples no início, porque vai progredindo. Mas é aquilo, né, Will? O torcedor que acompanha o canal que já sabe. Esse vídeo não é sobre gols do Cleison, assistências do Cleison. É como ele se comporta dentro de campo. É claro que a gente coloca gols e assistências dele, né? Para o torcedor também entender que ele é um jogador de qualidade. Mas a gente quer mostrar a função. O que ele vai agregar para esse time? Porque gols e assistência você pode jogar em qualquer vídeo ali, procurar e vai ter, né? Em qualquer tipo de vídeo. Aqui a gente já tenta trazer uma questão mais de jogo, o que ele pode agregar durante o jogo mesmo, não só nessa parte mais final, mais terminal. Aqui, como você cita, ele é um jogador do drible que ele vai para cima. Aqui, ó, se for ver, ele está cercado por alguns jogadores do Cruzeiro e mesmo assim ele vai para cima do defensor, sem muito medo, e abre espaço na defesa do Cruzeiro. A decisão
final não é das melhores nesse lance e tem alguns lances que ele peca nisso. Cruzamento não sai tão certo, mas o que eu acho interessante é essa capacidade desse 1 contra 1 dele deixar o zagueiro para trás. É aquilo, né? É uma oportunidade que ele cria. Aqui ele cruza, não dá em nada, mas ele criou. Você viu que ele se colocou em situação, deixou o zagueiro para trás e se colocou em situação boa. Mais uma vez um lance contra o Cruzeiro nessa mesma partida. E ó, ele vai para cima, ele não tá se importando muito com a defesa adversária. E também os cruzamentos têm direção geralmente. A gente até viu uns cruzamentos mais ou menos, como foi o anterior, mas muitos cruzamentos em direção que geram perigo para a defesa adversária. Muito dessa ponta esquerda, ele vai para o fundo e corta para dentro para usar a perna direita, que é a perna dominante. De preferência ele sempre puxa para dentro, né? Para a perna direita dele. Ou cruza, ou finaliza, ou tenta alguma jogada. Ele se assemelha ao Ronier nessa questão. O Ronier muitas vezes puxa para a esquerda tradicional, mas ele também vai para o fundo. Mas na natureza, né? Você puxar para sua perna boa. Então o Cleison faz muito essa jogada para o fundo para cortar para a direita e fazer o cruzamento ou ir para dentro da defesa. Que mais uma vez, num mano a mano, e ele vai para cima do zagueiro. E daí consegue um bom cruzamento, usando a perna esquerda, nesse caso, ó. Jogador completamente livre, então nessa jogada a gente pode ver. Você vê que ele usa bem a perna esquerda, né? Não é o cara que tem a esquerda cega, né? Como a gente costuma dizer. Como eu acabei de falar. Ele aproveita mais a perna direita, ele puxa muito para dentro, porque é a perna dominante, mas em determinados momentos ele consegue ir para o fundo também. Aqui, é claro, ele tá nesse 1 contra 1, ele vai para cima e consegue fazer um bom cruzamento, e daí o jogador perdeu o gol, né? Isso daí não foi só um cruzamento, foi uma assistência. Foi uma assistência. De fato, ele perde o jogador perde o gol. E aquilo, né, Will? Nível de enfrentamento do mais alto possível, né? Era o William marcando ele. Além disso, o Cleison é um jogador na Série A, né? Já passou por Corinthians, né? Ele tem uma carreira de nível de enfrentamento, como você citou, muito grande. É um jogador que já está acostumado com jogos grandes. Estava no futebol japonês também, né? Tem experiência internacional, né? Isso. A minha expectativa, né, até antes da gente aprofundar mesmo no vídeo aqui e começar a ver lances cada vez melhores dele, é que de fato ele chega para jogar. Sim. Pelo tamanho que ele tem, né? Pela experiência e pela qualidade dele, porque ele é um cara que realmente agrega muito para esse time. Também acho, concordo com você. Mais uma vez, e lembrando que ele se coloca muito em situação de mano a mano, né? A gente já mostrou alguns 3, 4 vídeos aqui que ele tá mano a mano com a defesa e daí ele vai para cima geralmente. Aqui a gente vai mostrar até que como o jogador faz a ultrapassagem para cá, mata esse fundo dele. Então o que ele faz? Ele corta para a perna dominante para tentar a jogada. Aí ele corta. O jogador do time dele matou ele nesse lance. Matou. Porque correu pra cima dele. Ele não tinha o fundo. Marcador, né? Aí ele teve que puxar pra perna e não conseguiu bater com muita. Mas mesmo assim ele conseguiu finalizar, né? Conseguiu finalizar. Obviamente, não botou muita força nela, mas ele conseguiu terminar a jogada, que é extremamente importante. Porque se você perde ali, você gera um contra-ataque. Então você termina a jogada sempre buscando, porque se ela vai pra fora, tem tempo pra você recompor, ou até o goleiro demora um pouquinho mais pra fazer essa ligação. Esse jogo contra o Cruzeiro ele se destacou, hein? Ele foi bem acionado, né? Aqui, mais uma vez, mostrando essa capacidade do drible. E drible com finalização, nesse caso, gerando perigo. Uma boa defesa do Cássio. E, mais uma vez, essa jogada é parecida, só que é melhor. Mais uma vez, ele vai pro drible, consegue dar uma canetinha. Canetaça. E aí, arma pra chutar. Arma pra chutar e finaliza com perigo. Então, a gente mostra que ele vai pra cima. Situações que ele tá com bastante adversário na frente, ele vai pra dentro igual. E aquilo, né? A realidade do Coxa hoje. Você tem o Nicolas Careca numa ponta, você tem o Vini Paulista na outra, né? Ou propriamente o Alisson ali, que não são jogadores da função, né? O Nicolas Careca é o que estava jogando mais tempo, mas o Nicolas Careca não tem essa característica. Ele não é o jogador do enfrentamento, do 1 para 1, do mano a mano, da finalização. Essa parte com bola, realmente, ele fica devendo bastante. E aí, você substituir um jogador desse pelo Cleison, cara, é uma mudança muito grande. Você ganha, de fato, um jogador com uma ofensividade muito grande. É um cara que consegue criar perigo para o adversário. Até a característica da posição em si, né? Da posição. É um jogador da posição, então ele vai te entregar. Talvez ele não entregue a mesma questão de marcação que o Nicolas Careca tem entregue. Isso não vai entregar. Mas a questão ofensiva melhora muito, Mais um lance do Cleison. Mais uma vez nesse jogo, e daí mostrando esse 1 contra 1 e o cruzamento certeiro. Em que ele faz o drible, deixa o defensor para trás. Um chutamento, né? Que gera o gol do Mirassol. Então, o primeiro gol da história do Mirassol na Série A, inclusive, foi esse daí, que eu acho que foi o gol do Lucas Ramon, lateral, com passagem pelo Coritiba também. Então, mais uma vez, ele vai nesse 1 contra 1 com o defensor e faz esse cruzamento /chute que gera o gol para o time dele. Então ele é extremamente importante nessa parte ofensiva, porque todas as situações que a gente traz aqui, ele gerou um perigo. Às vezes foi gol, às vezes não, mas ele gera um perigo. Ele é um jogador que incomoda. E assim, Will, até a gente mostrou esse chutamento dele, essa assistência, né, esse chute que ele deu ali que acabou sendo gol. Me agrada muito, cara, um jogador que tenta esse tipo de situação. Por quê? Porque quando a bola chega no ponta, você espera uma definição. Você espera uma tentativa de um drible, uma jogada de perigo, uma finalização no gol, um cruzamento. E o Cleison tem isso. Ele é um cara que tem iniciativa.
precisa ter essa iniciativa para você cumprir a função de um ponta. O ponta é para ser terminal. Isso. Não é para ele tocar a bola de lado, voltar ela para os volantes. O ponta é, de fato, para ele se colocar em situações que geram perigo. Às vezes pode perder, você vai pro drible e vai perder, porque às vezes vai ter 3 defensores contra, e é natural. Mas o ponta precisa disso, essa parte ofensiva. Muito do futebol hoje pede pontas defensivos, que ajudem a marcar, que tenham força. Mas também não podemos esquecer dessa parte ofensiva, e que o Coritiba vem sofrendo muito, principalmente na parte ofensiva. A parte defensiva até está sólida, apresenta melhorias constantes, mas a parte ofensiva precisa, de fato, ter essa melhora, e ele pode agregar muito. Pode balancear esse time, né? Isso. Além de trazer outras opções, né? Você até comentou sobre o Cleison Cert chegar para jogar, mas ao mesmo tempo você tem uma situação de jogo. O Cleison pode ser um jogador que entre no segundo tempo, num jogo que você precise abrir a defesa adversária no drible, ou até mesmo num contra-ataque, que você precisa de mais velocidade. Ele te traz soluções. Essas novas contratações te traz soluções e traz mais peças de reposição. Vamos para mais lances do... E o Cleison é um cara da bola parada também, né? A gente vai... Vamos ver melhor. Não é ele na bola parada aqui, mas a gente vai acompanhar que ele é um cara que tem esse aspecto também, né? E essa eu não lembrava, tá? Eu vi, mas já vamos falar sobre isso. Que, mais uma vez, ele se aproxima do escanteio ali e faz um cruzamento muito bom pro gol do Mirassol. Acho que foi contra o Palmeiras até esse jogo, né? Foi. Então, até pelo lado direito, é um lado que a gente até não se acostumou a ver nos vídeos aqui, o Cleison atuando, mas faz o cruzamento certeiro para mais uma participação em gol. Isso que no Mirassol ele já não foi tão bem, né? Outras temporadas ele foi muito melhor. No Mirassol até o recorte recente é um pouquinho pior. Vamos trazer mais lances aqui. Esse daqui você gostou, né? Ah, esse aqui eu achei espetacular, Então né, cara? fale você sobre esse lance porque aqui. Esse lance ele tá por dentro e ele enxerga essa possibilidade de passe pro companheiro dele e ele praticamente induz o companheiro dele a ir naquela movimentação, né? A tua movimentação corporal, ela induz o atacante a atacar o espaço. Exatamente. Aqui. Vamos soltar. Ele já indica que vai dar esse passe, que tem essa oportunidade, e aí coloca a bola. E essa bola é na medida, tá? Na medida. Espetacular. Ela vai de encontro com o Derek ainda, né? E aí chuta cruzado e faz um golaço. Essa assistência eu destaquei. Contra o Flamengo, né? Exatamente. A gente destacou essa aqui, pra mim, é uma das mais bonitas aí do Cleison. Mas assim, mais uma vez, ele participando de jogada de gols. E nessa até é uma característica diferente do que a gente vinha apresentando. Sim, de novo, é uma jogada de risco, né? Uma jogada de risco, ele tenta uma jogada ofensiva, né? Muitas vezes pode não acontecer, mas quando acontece, sai um gol. Ou gera perigo. Um perigo, exatamente. Isso. Mais uma vez, ele pela ponta esquerda tenta o cruzamento, a bola volta para ele e ele consegue, mais uma vez, fazer um cruzamento que gera gol. Então, a gente até brinca que o nosso objetivo aqui não é trazer gols e assistências, né? Porque senão seria muito fácil, era só procurar, mas ele é extremamente participativo. Aqui nessa jogada ele errou na primeira, como você falou. Ele tenta, ele erra, a bola volta e ele consegue acertar o cruzamento na segunda. Então, extremamente participativo. E o vídeo vai melhorar, como a gente já falou, né, Matheus? E assim, entrega sem bola ele tem também, tá? Isso, ajudou a apertar na marcação. Você veja que o Cuiabá adianta essa marcação e gera uma situação que dificulta o passe do adversário. Rouba essa bola lá em cima e daí vai mostrar a qualidade técnica, né, Matheus? Definição, né? Definição. Poder de definição. Ele tem essa batida chapada, eu lembro muito na época do Corinthians, que ele fazia alguns gols com essa batida chapada dele, que ele puxa pra dentro e faz essa batida. E aqui um lance que te surpreendeu. Eu não lembrava, tá? Eu confesso que eu não lembrava dele batendo falta. Não lembrava mesmo. Talvez até eu porque... confesso que me surpreendeu também quando foi analisar aí. Mas talvez até porque o nosso recorde seja mais da época do Corinthians e que deveria ter outros batedores na época, outros... e ele não tinha tanta essa oportunidade. Mas se a gente vê esse gol aqui... Cara, é um golaço. Tá? É uma batida enjoada, Matheus. É uma batida... Isso aí não é pra qualquer um. Não né, é de qualquer morto, não. É um golaço. Que é um lance desse. E assim, a gente sempre lembra que numa Série B, onde jogos são muito brigados, muito disputados, bola parada também faz muita diferença e pode ser um jogador que agregue em relação a isso. Eu confesso que eu não lembrava desse recorte, mas vendo esse gol aí, me cria uma esperança de que ele possa... Não só a bola parada direta, né? Mas ele bate escanteio também. Também. Ele é um cara que bate bem na bola, né? Então, por isso que acaba fazendo essa função também. Vamos para mais um lance, mais um gol dele. Mais um gol Esse é um gol diferente, né? Onde ele ataca o espaço pela ponta esquerda e finaliza de esquerda mesmo. Então veja que às vezes... A esquerda não é morta mesmo, né? A gente até citou agora há pouco. Ele puxa muito para a direita, ele condiciona o corpo muitas vezes para a direita, mas assim, se cai na esquerda, ele tenta o cruzamento com a esquerda e como nesse lance a bola sobrou e ele conseguiu fazer o gol com a perna esquerda. E assim, muita rapidez para atacar o espaço, né? Isso. Que a gente vai ver nesse lance também. Que esse eu acho que é o principal, até, se eu não me engano, é o último, pra gente fechar com... É o penúltimo. É o penúltimo, com chave Porque de ouro. nesse jogo ele fez 2 gols. Tá, o outro vai ser mais bonito. Mas enfim, vai ser mais bonito. Aqui a gente quer mostrar o quê? O time dele tá bem defensivo. Acho que era uma bola parada até do adversário. E olha como essa transição rápida do time dele. Ele tá aqui, ó. Olha, ele tá muito longe do lance. O time dele continua arrancando, tá fora da imagem. Olha como ele consegue chegar nela
Ele dá um pique muito rápido. Dá um pique muito rápido. E daí ele vai pro individual, né? Ele tem esse hábito de ir pro individual, como a gente falou, é um jogador terminal. Eu vou bater nessa tecla de novo. Ele tem poder de decisão, Tem cara. poder de decisão. É o que o ponta precisa. E o que você imaginaria do Nicolas Careca ali? Que provavelmente ele ia achar uma opção de passe. E pro individual ele não iria, né? É característica do Nicolas Careca, né? É o que ele pode entregar. O Cleison, de fato, ele tem a característica de um ponta, um cara terminal, um cara que tem poder de decisão, que pode errar alguns lances. A gente viu ele errando um cruzamento ou outro, erra uma finalização, mas é um cara que tá tentando. Sempre vai tentar. E aqui me chamou muita atenção a velocidade, né? Ele estava para trás do meio-campo, muito longe da jogada, e ele chegou para terminar essa jogada. E além de terminar a jogada, terminou com gol, né? Que daí fecha com chave de ouro. Mais uma vez, nesse mesmo jogo, esse daí também mostra o recurso e mostra o que a gente fala, dele domina e ir para cima. Geralmente ele tenta buscar o drible, ele dribla o defensor e finaliza no ângulo. A gente pode perceber até que esse lance lembra muito aquele lance contra o Cruzeiro, que eu falei do chutamento, em que ele pega o lateral de mano e ele vai para cima do lateral puxando para sua perna direita. E o companheiro de novo não ajudou, né? Trouxe o cara ali para ele. Só que nesse lance ele finalizou, teve mais proximidade para conseguir finalizar, ele finalizou no ângulo. Naquele ele fez aquele cruzamento-chute que gerou o gol do Lucas Ramon. Então jogadas parecidas em que ele tá de mano, ele se coloca em situação de mano e ele vai para dentro e não tá nem aí. Ele tenta a jogada e, como você falou, ele é extremamente terminal. Fazendo o gol ou não, criando boas jogadas ou não, ele consegue terminar a jogada. Para você, boa contratação, chega para jogar? Boa contratação. Como eu falei, era uma posição mais carente do Curitiba, né? Onde sofreu carência. muito até o momento. Vem bem na segunda divisão. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o Curitiba está em segundo lugar, mas mesmo com carências nas pontas. E com a chegada de Yuri Castilho, com a chegada de Cleison, com a recuperação de jogadores como o Everaldo, que estava machucado, criam soluções para essa posição e agregam muito ao time. Cleison, eu acho que também é uma... Olha, eu tô na... É que assim, como a gente citou aquela vez, o Yuri Castilho chega para jogar, o Cleison acho que disputa a posição com ele, mas é um jogador que me encanta bastante e que mostrou ter poder de decisão, Matheus. É aquilo, né? Você ganha opções no elenco, né? Até porque, de fato, as pontas são o setor mais carente do time. Variações, exatamente. São jogadores com características diferentes. Você precisa de um embate mais físico, o Yuri Castilho vai funcionar melhor. Você precisa de um embate mais... que você consiga criar situações de mano a mano, consiga ir para dentro da defesa. Até em questão de drible. O Cleison vai agregar mais. E, assim, peças de reposição. Independente se dentro da partida, se começar como titular, é uma baita peça de reposição. E até pensando que o Yuri, de repente, pode vir jogar como centroavante. Então, sim, variações agora o Moser vai ter, né? Vai ter possibilidades ali para não precisar mais improvisar. Para a principal carência do elenco. E aquilo que você falou, defensivamente o time muito bem. Nos números ofensivos, finalizações, grandes chances criadas. Você que é o cara dos números, né? Sabe dizer isso melhor que ninguém. O Curitiba tá entre os piores times desse quesito. Curitiba em grandes chances na Série B, antes do jogo contra o último jogo agora, contra o Avaí. Avaí, ele era o 17º. Eu não sei pós-jogo contra o Avaí, porque daí pode ter mudado alguma questão de números, até porque a rodada estava completando ontem, né? Mas era o 17º em grandes chances, mesmo estando em segundo lugar. Finalizações também, é por ali, né? Então, de fato, ataca uma carência do elenco, dá para carimbar como boa contratação. Boa contratação. Maravilha. Torcedor do Coxa que está acompanhando esse vídeo, se inscreve no canal, dá esse retorno aí pra gente, né? A gente quer receber esse carinho de vocês, porque o conteúdo é feito com muito carinho aqui também, e é uma forma de vocês retribuírem também todo o nosso trabalho aqui. A gente entende que vocês gostam do conteúdo e aí a gente faz cada vez mais, né? E temos feito, hein? A torcida do Coxa pediu, inclusive, quando a gente fez o vídeo do Jaci, vocês podem fazer sobre as novas contratações. A gente foi lá e fez do Yuri, agora fez do Cleison, então a gente tenta... Se vier mais, a gente vai fazer também. Sempre tentamos. E também fazemos sobre os jogos, né? Exatamente. Situações específicas, análises específicas de jogos que foram interessantes e que apresentam as situações para isso. E o pessoal pode deixar nos comentários, então, sugestão de análise. Lembrando que esse é um conteúdo oferecido pela Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Eles que nos proporcionam trazer essa análise bem aprofundada aqui para você. Então fica à vontade nos comentários para sugerir conteúdos, deixa o like, compartilha esse vídeo, aproveita para hypar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, estamos chegando em 20 mil inscritos, cara. Vamos bater essa meta graças a você que está acompanhando esse vídeo. Então verifica aí se é inscrito ou não, e se não for, se inscreve, tá? E aproveita para ativar o sininho também para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.